Então, queridos alunos, né, do curso de Fundamentos Metodológicos Ensinando no Português, abreviando, né? Também do nossa faculdade SNG. Hoje vamos tratar sobre o título Gêneros Discursivos do Processo Ensino e Aprendizagem. Então vamos trabalhar. Esse material está baseado no artigo que está aí postado na semana, né? O gênero discursivo no processo de ensino e aprendizagem, uma abordagem teórica, né? E também gêneros textuais de Daniela Diama. Aí estão aí no final dos slides estão as referências. Então, o gênero discursivo, como objeto de ensino e aprendizagem, deve ser uma preferência e uma decisão didática a ser tomada por cada docente comprometido com a formação integral do seu aluno, enquanto cidadão participativo em uma sociedade ativa e dinâmica, baseada na utilização da linguagem de todas as suas práticas cotidianas, no caso de vocês, né, aí em português. Então, vocês que são professores da área de pedagogia, que trabalham com a linguagem também, né, os gêneros discursivos são muito úteis, né. Então, pensar e organizar o currículo escolar, englobando estudo e reflexão a respeito da produção textual, precisa ser considerada algo de extrema importância que deve ser analisado pelo corpo docente da escola. Então todos devem participar nessa questão. E tal procedimento trará à tona a relevância de políticas escolares para a escrita, tendo em vista que conteúdos e metodologias utilizadas na instituição escolar devem estar explicitamente no PPP, né, Projeto Político-Pedagógico, das instituições escolares, mas não somente explicitados. Deve estar presente no cotidiano do processo de ensino-aprendizagem. Então, está de acordo, esse material está de acordo a Markuski, sobre os gêneros textuais, dizendo que é antigo e impossível não comunicar-se verbalmente através de algum gênero ou verbalmente por meio dos textos. Estamos, assim, submetidos a uma grande variedade deles, que precisam ser levados até a prática escolares escritas, tendo vista que a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização e realização prática nas atividades comunicativas humanas. Então, é importante estar saber sobre os gêneros textuais, né? Então, serão consultadas algumas obras, né? No caso, principalmente, vamos trabalhar nos enunciados de gênero discursivo, conforme a teoria socio-interativa de Mikhail Bakhtin, muito conhecido no meio, né, acadêmico, e discutir criticamente a respeito da inserção do gênero discurso como objeto de ensino e aprendizagem, bem como na aprendizagem no currículo escolar. Mas antes, vamos à questão das definições. Bom, gêneros textuais, o que são? São textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Os gêneros textuais se adequam ao uso que se faz dele. Então veja só como são importantes esses textos, né? E aparece de várias formas, de várias maneiras. Está presente, né? Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem uma interação entre os interlocutores, emissor e receptor de determinado discurso. São exemplos: resenhas, crítica jornalística, publicidade, receita de bolo, manual de restaurante, bilhete, lista de supermercado e muitas outras coisas que faz parte do cotidiano. No meio acadêmico de vocês, muita coisa, uma tese, um artigo, um paper, qualquer coisa que quiser estar presente praticamente os gêneros textuais. Né? E é importante considerar seu contexto, função e finalidade. Né? Não pode pegar e fazer assim aleatoriamente. O gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de bolo apresenta a lista de ingredientes necessários, texto descritivo, e o modo de preparo, texto injuntivo. Então vemos aí que na receita de bolo existem dois gêneros textuais, que é o texto descritivo e o texto injuntivo. Já vamos falar cada um deles, né? E aí vamos começar agora. Tipo de gêneros textuais. Então, cada texto possui uma linguagem e estrutura. Por isso que são definidos dessa forma, né? Note que existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias tipológicas de texto.
Em outras palavras, gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de textos. Pode ser narrativo, descritivo, dissertivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Veremos cada um deles. Um texto narrativo. Os textos narrativos apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Uma narração, uma história que se conta. Né? Isso é um texto narrativo. Tem uma pessoa que narra, né? Ele pode narrar em primeira pessoa, pode narrar em terceira pessoa. Ele vai contando uma história e você vai vendo como se desenvolve essa história. Um exemplo. Alguns exemplos de gêneros textuais narrativos são um romance, uma novela, uma crônica, um conto de fada, fábulas, lendas, tudo isso gêneros textuais narrativos, né? Então, estão presentes dia a dia, nas suas leituras, o tipo de leitura que você escolhe é um tipo de romance, uma novela, você está assistindo na televisão, por exemplo, uma novela usa as narrações, às vezes, os contos de fada, era uma vez, tal, 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 tal. E por aí vai. São gêneros narrativos. Existe um narrador por trás disso aí. Os descritivos se ocupam de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir de percepções sensoriais do locutor ou emissor. Exemplos: um diário relatos, viagens históricas, né? Biografia, autobiografia de fulano de tal, ou uma autobiografia sua, uma notícia no jornal, um currículo que você apresenta, lista de compras que faz, um cardápio, um restaurante, anúncios de classificados, vende-se carro, casa, moto, ou o que seja. Esses são gêneros textuais descritivos. O texto dissertativo argumentativo são aqueles encarregados de expor um tema ou assunto por meio de argumentação. São marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em 3 partes: tese, apresentação, antítese, desenvolvimento e nova tese, conclusão. Exemplos: um editorial jornalístico, uma carta de opinião, uma resenha, um artigo, um ensaio, uma monografia, pode ser dissertação de mestrado, tese de doutorado também, né? Tudo isso aí faz parte. Um TCC também é dissertativo, você faz uma dissertação, né? E você expõe suas opiniões. Esse é um tipo de gênero textual. Texto expositivo. Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Alguns exemplos de gêneros textuais expositivos: um seminário, você faz uma palestra, uma conferência, uma entrevista, trabalhos acadêmicos, enciclopédia, verbete de dicionário, tudo são gêneros textuais expositivos. Por exemplo, aqui pretendemos fazer uma prova com vocês, tipo uma exposição, vamos ver se vai funcionar depois desse coronavírus, a coisa mudou um pouco de figura. Mas nós vamos ver como é que a gente vai fazer. Esperando, daí vocês vão fazer uma exposição, vai trabalhar em gênero textual expositivo. Injuntivo. O texto injuntivo, também chamado de texto instrumental, é aquele que indica uma ordem de modo que o locutor emissor objetiva orientar e persuadir o interlocutor receptor. Por isso apresentam na maioria dos casos verbos no imperativo. Exemplos: uma propaganda, uma receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, regulamento, textos prescritivos. Isso aí vimos o que foi os gêneros textuais, só para repassar. Então temos texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo argumentativo, texto expositivo, texto injuntivo. Então, a metodologia desse trabalho, né, os autores trabalharam na revisão bibliográfica de vários autores, né, baseado somente no método bakhtiniano, né. Então, aí, conforme Marconi e Lakatos, que é um livro sobre metodologia, né, trabalho científico,
Ele fala que a revisão bibliográfica é um gramatamento de bibliografia já publicada sobre o tema a ser tratado e tem como finalidade fazer contato entre o pesquisador e o material escrito sobre determinado assunto, auxiliando o cientista nas análises de sua pesquisa. Então, é um tipo de pesquisa bibliográfica. Então, para fazer uma pesquisa bibliográfica, você vai consultar várias obras de bibliografia e daí você vai fazer um tratamento e vai trabalhar nessas obras que você vai trabalhar relacionada a um determinado tema ou assunto. Então, as leituras foram Antunes, Bachin, Brasil, Marcuski, Leite Barbosa e Sneville e Dulles, entre outros. Tais referências e seus estudos em o seu corpo textual focalizam a reflexão a respeito do que sejam gêneros discursivos e como devem ser trabalhados na escola, ou seja, como precisa estar organizado nas atividades de ensino de um professor, na perspectiva da formação de um aluno escritor, de um cidadão capaz de utilizar a escrita social eficazmente no seu cotidiano. Então, o corpo textual foi estruturado nesse artigo, com a apresentação dos enunciados, gênero do discurso, conceitos, tudo, e baseado numa perspectiva bactiniana, como já foi falado. Então, vai trabalhar no ensino e aprendizagem. Então, a apropriação dos gêneros discursivos na sala de aula, por meio de produção textual. E mais adiante, vai falar sobre os gêneros de discurso, sua presença no currículo escolar. Então, é mais ou menos isso aí. Falar sobre enunciados, gênero de discurso e texto, como enunciado, segundo a concepção bakhtiniana, a perspectiva bakhtiniana, é tratar de aspectos sociodiscursivos interligados, pois, segundo Bakhtin, todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados orais e escritos, concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo de atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não só por seu conteúdo temático e pelo estilo de linguagem, ou seja, pela seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos, o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional, estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo de comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros de discurso, segundo Bakhtin, 2011, página 2001, 2002. Então, diante disso, Bakhtin trabalha com o enunciado constituído como elo na cadeia complexa e contínua de comunicação discursiva. Ele surge a partir de outros enunciados pré-existentes. Relaciona-se com eles por meio de relações polêmicas interacionais e pelas mais variadas circunstâncias responsivas. Então, o enunciado é único e, historicamente, irrepetível, pois podemos citá-los apenas uma vez, tendo em vista que está imerso em um contexto que também não pode ser repetido. Tempo, interlocutores e seus conhecimentos, espaço, mensagem, tudo isso envolve. Então, o gênero e discurso, nas perspectivas, são considerados tipos relativamente estáveis de enunciados, estruturados a partir da temática, o estilo e da composição e que não podem ser tratados separadamente das atividades humanas, pois são vivenciados nas práticas sociais de diversas formas e nas mais variadas situações de comunicação. São reconhecidos por seu caráter flexível e variável, tendo em vista que, apesar de serem formas estabilizadas ao longo do tempo, através de atividades sociais reiteradas, possuem a peculiaridade de se transformarem conforme a transformação das atividades humanas, a fim de suprir as necessidades da ação biológica. Então, tem um caráter flexível, apesar de ter formas e serem formas estabilizadas, possuem peculiaridade de se transformarem conforme a transformação da atividade humana, de acordo com como foi o desenvolvimento da atividade humana, a necessidade de relações humanas, dialógicas, elas vão se transformando também. Então, Maruski também preconiza que os gêneros não são estruturas canônicas, imutáveis e determinadas por pressões externas. Eles são formações interativas,
Então, se interagem, assim, os gêneros discursivos se interagem, multimodalizadas e flexíveis de organização social e de produção de sentidos. Assim, um aspecto importante na análise do gênero é o fato de ele não ser estático nem puro. Quando ensinamos a operar como um gênero, ensinamos um modo de atuação sociodiscursiva numa cultura e não um simples modo de produção textual. Então, ensinamos a operar como um gênero, ensinamos um modo de atuação sociodiscursiva numa cultura. Isso tem a ver com uma cultura, de acordo com o elemento cultural, de acordo com o ambiente cultural, e não no modo de produção textual, algo fechado, mas algo que pode mudar de acordo com a cultura, o meio cultural existente. E o texto também como enunciado também é concebido a partir de relações dialógicas. Para Batman, o texto, seja ele oral ou escrito, é o ponto de partida para a realidade das vivências humanas e pode ser tratado como um fenômeno linguístico, abstraindo-se do seu aspecto dialógico, social e os interlocutores, ou pode ser abordado como um fenômeno dialógico, individual, que não é repetitiva, sendo caracterizado dessa forma como enunciado. Assim, segundo Leite Barbosa, nesse tipo de abordagem, o texto é concebido a partir de sua relação viva e concreta com a comunicação discursiva, ou seja, manifestando-se num contexto social e num vínculo dialógico com outros interlocutores textos de uma dada esfera. Então, esta última concepção de texto que mostra a importância do uso dos gêneros e demais elementos que constituem a situação de produção, evidenciando, portanto, a noção de texto baseada em sua qualidade enunciativa e possuidor de uma intenção comunicativa que deve se concretizar e ser realizada. Então, isso até aí, vimos essa questão e vamos trabalhar agora nesse próximo tópico, que seria o gênero do discurso e o processo de ensino-aprendizagem. Aprendizagem é o que interessa mais a vocês. Então, como foi falado discutido sobre Bakhtin, das principais ideias dele, sobre enunciado, gênero, discurso e texto como enunciado, não podemos perceber que vivemos um meio repleto de relações dialógicas. Todo mundo dialoga, todo mundo conversa, existe um diálogo. Normalmente, sim. Às vezes o professor está em sala de aula, fala, mas o professor quer um feedback do aluno, então não responda. E quer interagir, quer que o aluno interaja com ele. Então isso existe uma relação dialógica entre o professor e o aluno. Porque os gêneros discursivos estão constantemente presentes nas relações sociais, no cotidiano da escola e até fora também da instituição escolar. Os professores estão presentes no discurso. Sendo assim consciente ou inconscientemente, as crianças, desde pequenas, têm contato com textos que circulam no meio social, tais como propagandas, panfletos, bilhetes, contos de fadas, textos jornalísticos, bem como a própria interação verbal com seus pais, familiares ou professores, que constituem-se como situações comunicativas nas quais estão inseridas diariamente. Talvez as crianças estão em contato com isso. Textos orais escritos, estão aí presentes. Ele vê propaganda, vê panfleto, os contos de fadas contam história para ele, tem os textos. Então estão envolvidos diretamente com questão de texto, de textos. Estão por aí. Então ele sempre tem contato. O próprio diálogo com os pais, também, com professores, amigos, parentes, tudo isso aí, existe uma interação verbal entre pais, filhos, familiares ou professores, isso quase que diariamente, com os pais praticamente diariamente, isso com o professor no momento que tem a aula. Então, dessa forma, compreendendo a dimensão social do texto, entendemos também a linguagem como elemento importante do ensino e objeto deste no âmbito escolar, vinculando as atividades pedagógicas e vivências cotidianas na sociedade. Percebemos então a importância de não restringirmos o trabalho em casa, em sala de aula, aos aspectos linguísticos do texto, pois estão articulados à dimensão social. E, segundo Bakhtin, a língua materna, sua composição vocabular e sua estrutura gramatical não chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas, mas de enunciações concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos reproduzimos na comunicação discursiva viva com as pessoas que nos odeiam, logicamente. Então chega através disso. Então, uma criança que começa
você vai falar, os pais estão falando com ele, então o contato é isso, a língua viva, os contatos que tem, né? Aí esse vocabulário, fala pai, mãe, correr, pegar, comer, beber, beber, não vai no dicionário. A criança não vai olhar, opa, vou falar sobre. Não, não vai. Isso aí quando cresce, né, e pode ser utilizado de uma área gramática. O que ele vai aprendendo é pela prática, né? Através disso aí, que é o dia a dia dele, né? Essa comunicação discursiva com as pessoas que ele vai se comunicar. Isso eu concordo com o Barthes. Sendo assim, na sala de aula não devemos nos deter apenas aos aspectos ortográficos e gramaticais da língua. Não devemos nos deter apenas. Significa que devemos ver, sim, com aspectos ortográficos e gramaticais, mas também outras coisas, como abordá-los a partir de uma relação dialógica com enunciações que utilizamos na nossa realidade de interações verbais cotidianas, na prática social, priorizando a interligação entre os saberes escolares e contextos sociais vivenciados pelos educandos. Então, logicamente, então, o aspecto, o aluno está falando errado, não está escrevendo errado, e conjugou o verbo errado, não, não é bem por aí. Vamos ter uma interação entre eles, né? E claro, né, se o aluno, no caso, não tem uma, digamos assim, maneira de digamos, passando para a sala de aula, na sala de aula passando para ele também a questão na linguística, ortográfica, gramatical oculta para que ele aprenda também, sem desprezar a sua variação linguística que ele tem, né? Então, a formação do integral do aluno, proposta pelos autores, é que seja capaz de atuar na sociedade por meio dos textos, ou seja, dos gêneros discursivos, sabendo utilizá-los adequadamente a cada situação comunicativa, priorizando a construção de um aluno escritor. Conforme os parâmetros curriculares nacionais, para a escola como espaço de acesso ao conhecimento, é dada a responsabilidade e função de revisar a sua prática de ensino, que porventura ainda considera a língua como algo sem vida, e os textos como regras a serem copiados, instituídos em lugar disto, a possibilidade de proporcionar ao aluno aprendizado a partir de diversidade e textos que circulam na sociedade, pois, no Brasil, toda educação verdadeira, comprometida com o exercício da cidadania, precisa criar condições para o desenvolvimento da capacidade do uso eficaz da linguagem que satisfaça necessidades pessoais, que possa estar relacionadas às ações efetivas do cotidiano, à transmissão e busca de informação e ao exercício da reflexão. Tudo isso aí é importante na questão da linguística da linguagem, é isso que mais importa para que o professor possa passar para o aluno. Conforme esse documento importante pelo governo do Brasil, que foi e que é divulgador de uma nova visão de ensino de gêneros textuais, é papel da escola proporcionar aos alunos o acesso à diversidade de textos existentes, ensinar e produzi-los, interpretá-los, incluindo-se assim textos de diferentes disciplinas que estão presentes no cotidiano escolar. Então é muito comum fazermos trabalho para as crianças, os alunos, jornais, que eles façam cortes de jornais, que eles critiquem aquela notícia, que eles busquem os jornais, hoje na internet, que eles podem buscar nos livros, né? Então, diversos revistas de diferentes tipos, gibis, né? O que seja. Então, vários textuais, vários tipos de literaturas diferentes, né? Paradidáticos, tudo isso ajuda a que a criança possa ter uma visão global de diferentes textos existentes e saber interpretar. Não vamos passar, tipo, um livro do exame do OEAB para um aluno que ensino fundamental, né, porque eles não estão preparados para isso, um exemplo. Eu vou pegar um livro de anatomia complexo para ele, né, que vai ter linguagem que vai ser difícil para ele entender. Então, vai ter que ser de acordo, do que esteja de acordo ao alcance dele, que seja do cotidiano. As revistas que se encontram por aí, um cartão postal que tem um escrito, né, relacionado à foto que está ali. Então, podemos de várias formas apresentar o aluno para que o aluno possa começar a ler, começar a interpretar e ver, e que a mente dele possa ampliar com diversos tipos de gêneros textuais que aparecem para ele na frente dele. Então, partindo dessa metodologia de trabalho na prática docente, cabe à escola ensinar o discente a considerar o texto comunicativo no qual está inserido, sabendo que quais variedades de registros são pertinentes
a cada situação de comunicação, produzindo assim o efeito pretendido. Então, segundo o Brasil, em 1997, né, citado, ensinar ou escrever texto se torna uma tarefa complicada quando é realizada fora da relação ou integração com textos verdadeiros, como leitores e escritores reais e em situações em que a comunicação seja realmente necessária. Por isso, a relevante importância dada à busca por fazer circular dentro da escola textos de realidade social com um destinatário real e com uma finalidade, tendo em vista que a diversidade textual que existe além dos muros da instituição escolar deve estar a serviço da expansão do conhecimento letrado do aluno. Como eu falava, né? Dentro da escola, textos de realidade social. Não pegar coisas que sejam irreais, né? Logicamente que depende do tipo de trabalho que você for fazer com o aluno, você vai precisar, como eu falei, vários tipos de textos, né? Vários de diversos gêneros textuais. Vamos pegar um conto, uma de fada, uma fábula, entendeu? Um texto religioso, tudo para ajudar o aluno a abrir a mente em relação a isso e poder interpretar cada um deles. Os PCN, a partir de sua publicação e divulgação, trouxe o texto como unidade de ensino. Tal perspectiva vai além da simples sequenciação de conteúdos através da qual se ensina letras, sílabas, palavras, regras ortográficas, gramática de forma isolada, ensinando esse texto sem função comunicativa, com apenas um destinatário, o professor, sem finalidade, sem interlocutor e fora de contexto. Então, textos com fins apenas didáticos. Não, nós temos que partir de trabalhar de outra forma. Então, os PCN trazem então a proposta de produção e interpretação de texto, enfocando-os com unidade básica de ensino, ou seja, o texto é a base para a formação de um bom escritor, pois tem a característica de ser um instrumento grandioso através do qual ensina-se a viver em sociedade e a partir dele enfoca-se os aspectos linguísticos, sempre conforme a necessidade apresentada para a elaboração textual em determinado contexto de produção. Então, aí seguimos aí a importância, né, de como passar o texto para o aluno. É importante saber o que a gente vai passar. Então, continuando aqui, Leite Barbosa preconiza que, sendo a escola de aula um local de interação verbal, o texto é o lugar onde se materializam as relações dialógicas que acontecem entre professor e aluno. É possível perceber, então, que a produção de texto, enquanto diálogo, é uma atividade produtora de sentidos, contrariando concepções anteriores que traziam o texto como mero estoque de palavras ou de regras gramaticais ortográficas que somente visam a fixação de uma escrita correta, mas sim uma prática que permite ao aluno articular pontos de vista com seus possíveis interlocutores, constituindo sentidos que não preexistem à interlocução. Então, antigamente existia a ideia de que você não tem que aprender gramática, escrever, escrever corretamente, e só. Mas hoje existe a questão da interpretação, o aluno pensa, o aluno pode ter a ideia, pode aprender a interagir com o seu professor, com outros colegas, e não ficar somente num texto mecânico, né, que o texto seja algo útil, não aquela maneira de não só estocar palavras e regras gramaticais ortográficas, mas sim ele possa articular pontos de vista com seus possíveis interlocutores. Então ele tem a ideia dele. Então ele tem que crescer com aquilo ali. Aquilo ali transformar em algo para ele, útil para ele, não algo mecânico, como quando muitas vezes se utiliza, que muitas vezes não é algo, digamos assim, que seja o ideal para o aluno, né? Então,